A gente já está de volta e destaca agora uma entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Harada. Nós conversamos via internet sobre a polêmica de abrir ou não comércio nos estados e municípios. Nossa conversa foi gravada nesta última sexta-feira, antes do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, suspender o rodízio de carros pares e ímpares na cidade. Nós mantivemos esse trecho da entrevista porque ele esclarece os aspectos jurídicos e constitucionais contidos numa proibição dessa magnitude. Confira a entrevista. O Brasil discute se já é hora de sair do isolamento social. Abrir ou não a economia é o tema da minha entrevista de hoje com o presidente do IBEDAFT e o jurista Dr. Kiyoshi Harada. Dr. Kiyoshi Harada, cumprindo aí o isolamento social também em sua casa, como o senhor está? Tudo bem, estamos levando. Levando, né? Doutor Kiyoshi, mais uma vez o presidente voltou a falar em uma live com empresários paulistas da reabertura da economia. Ele diz que por ele fazia que nem na Suécia, deixava tudo aberto, o país todo aberto, que os governadores deveriam os empresários deveriam pressionar os governadores para reabertura da economia. Ele falou até, doutor Harada, em desobediência civil, diz que os governadores desobedecem medidas provisórias do governo federal, como a medida que foi implementada agora, que abre salões de beleza e academias de ginástica. Boa parte aí dos governadores não acatou essa medida. Existe aí? O Supremo diz que os governadores e os prefeitos que tem total autonomia aí sobre como enfrentar a pandemia. É desobediência civil, doutor Harada? Não, imagine, não vai caracterizar desobediência civil. A União, ele tem competência para traçar normas gerais sobre medidas de combate ao coronavírus, mas ele não pode entrar em detalhes para especificar que o município pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que o Estado pode fazer isso, pode fazer aquilo. Depende da peculiaridade de cada região, de cada município. Sabe-se que existem 86% dos municípios brasileiros que não foram atingidos pelo vírus. Não é? Então, cada município é uma realidade. Claro. Você não pode generalizar a abertura total do comércio no Brasil inteiro. Aí não pode. Quando o Supremo diz que tem liberdade os estados e municípios para decidirem sobre o isolamento social, ele quis dizer respeitando as peculiaridades de cada local. Né? Por exemplo, aqui no interior de São Paulo... São Paulo, Rio e alguns estados que prolongaram o carnaval até março, né? Se estão pagando a conta agora. Não é? Verdade. São Paulo foi onde houve o maior número de desfile de blocos. Até em frente da minha casa, até março, eles ficaram perturbando lá. Entendeu? Isso com todos os incentivos dos governadores locais, né? Rio e São Paulo, que incentivaram os blocos carnavalescos para não encerrar o desfile quando terminasse o carnaval. Doutor Harada, o senhor acredita que esse isolamento social aqui na cidade de São Paulo, que gira em torno aí, com o rodízio aí de pares e ímpares, gira em torno aí de 48%, 49% de isolamento social, o senhor acha que basta para conter a epidemia? Ou quanto tempo nós vamos ficar nesse isolamento social? Pois existem duas teses antagônicas. A primeira tese, que é adotada pela Organização Mundial da Saúde, que o isolamento social horizontal diminui a propagação do vírus. A outra tese daquele médico Terra, né? Osmar que Terra, diz que a epidemia não vai cessar enquanto não contaminar 70% no mínimo da população. Não é? Quando isso, 70% ficar imunizado, então começaria a curva descendente. Não é? Agora, não se sabe até que ponto isso é verdade. Não é? Agora, acontece que esse rodízio que você falou, par e ímpar,
perturbou a vida de muita gente que precisa sair para trabalhar. Representa um verdadeiro tiro no pé, porque esse pessoal que tem que sair para trabalhar, eles buscaram outros meios de transporte, o sistema coletivo, metrô e ônibus, onde a concentração é maior nos terminais, tanto para embarcar como para desembarque, e no próprio trajeto vai feito uma sardinha enlatada. Então, o perigo de contágio é infinitamente maior do que locomoção por via de automóveis. Doutor Arada... E além do mais... Então, doutor Arada, falar juridicamente dessa proposta aí, várias entidades entraram na justiça para tentar derrubar o rodízio. Por exemplo, a Associação Comercial de São Paulo teve agora negada aí o recurso, aí, o pedido para parar com esse rodízio. A justiça disse que, na verdade, na ação movida pela Associação Comercial, não se mostrou enfaticamente qual seria o benefício para a categoria, para o comércio, o fim do rodízio. Que entidade entraria e que associação entraria na justiça e acabaria legalmente com esse rodízio? MP fiscal da lei. Nós temos claramente diante de um ato de improbidade administrativa na modalidade de desvio de finalidade. O poder conferido ao prefeito para mexer com as regras de trânsito é para ordenar o tráfego tráfego na cidade de São Paulo para ganhar maior mobilidade, não para fazer o contrário como fez no caso do bloqueio, que era um tumulto. E agora, com a finalidade de forçar isolamento social. Isso daí não tem nada a ver com regra de trânsito para melhorar o fluxo do tráfego. Então, é desvio de finalidade e implica também uma desapropriação de 50% do direito de uso da propriedade. Você comprou um veículo, que não é barato, pagou IPVA para o ano inteiro e você só pode usar metade do tempo. Ele deveria, ao menos, devolver metade do IPVA, então. Entendeu? Certo. Então, isso é um confisco do direito de uso da propriedade, né? Além de ato de improbidade administrativa, que o MP, de ofício, ninguém precisa representar, o MP está sabendo, está verificando, de ofício deveria tocar uma ação de improbidade administrativa em cima do prefeito. Doutor Arada, o senhor tocou num assunto aí que hoje é o assunto do dia. O presidente da República editou aí uma medida provisória justamente aí para perdoar essas ações dos agentes públicos, livrá-los de qualquer punição que seja tomada aí no calor dessa pandemia, né? O senhor acha que isso é correto? Por exemplo, essa medida aí de suspensão do rodízio aqui na cidade de São Paulo se encaixaria aí no perdão aos agentes públicos. É correta essa medida provisória? Eu acho que não. A medida provisória não pode adentrar no campo do direito penal para descriminalizar certas condutas, né? Cada agente tem que responder por seus atos. Agora, cabe à justiça decidir se houve má-fé, dolo, ou se houve mera culpa, não é? E se, no caso de culpa, essa culpa era tolerável ou não diante da situação caótica em que se vive no momento, não é? Então, não é medida provisória que vai descriminalizar as condutas e nem elidir as condutas ilícitas, né? Isso cabe ao judiciário, exame de cada caso concreto, apreciar se é desculpável ou não. Doutor Arada, se essa medida, então, ela já segue valendo, vai ser apreciada aí pelo Congresso, se ela passar pelo Congresso, o senhor vê aí futuramente uma chuva de processos aí o Ministério Público em cima dos agentes, não vai ter efeito legal praticamente? Sim, o Congresso pode rejeitar, ainda que se converta por meio de projeto de conversão na medida provisória, converta em lei, os prejudicados poderão questionar na justiça, porque não é matéria legislativa, não compete ao legislador
principalmente o legislador palaciano, descaracterizar as condutas ilícitas de cada um. Doutora Arada, voltando então aí, o senhor citou o médico ex-ministro Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, e o senhor citou ele falando aí de que até um discurso que o presidente da República usa, de que 70% da população brasileira vai se contaminar aí pelo vírus. Mas pela letalidade hoje no mundo, não só no país, né, que aqui no Brasil tem um número muito grande de subnotificações, a gente vê que a letalidade no mundo aí gira em torno de 0,7%. Então, na verdade, a gente pensa aí em 1.800.000 mortos por causa da Covid, se de repente aí 70% da população se infectasse de uma vez só. É muita gente, é muita morte, né, doutora Arada? Não, eu creio que não, porque desses 70% de infectados, expressiva maioria não vai manifestar doenças. Infectados são aqueles que estão infectados e não sabem que está, porque não há sintoma. Não é? O sintoma aparece quando ele já começa a ficar doente. Não é? Aí é que ele tem que se internar. Agora, mesmo aqueles doentes, o percentual de cura é muito grande, não é? Em relação ao percentual de mortes. Não é? É infinitamente maior. É só ver a estatística, que embora de uma forma defasada, não sei por que demora tanto, né? Sem dúvida. O percentual daqueles que conseguem sobreviver, inclusive teve o caso da Angelita Gama, né? 86 anos de idade, pois ficou 50 dias na UPI, verdade. E saiu, disse que vai trabalhar. Doutora Arada, e a gente vê muitas, você sabe que a gente vê casos, aliás, todo o mundo, né, em todos os países tem casos aí de pessoas acima de 100 anos que se recuperaram. Até são pessoas que podem se estudar isso, né, porque às vezes essas pessoas podem ter algum tipo de imunidade lá atrás, na gripe espanhola, não é mesmo? Agora, o que está faltando aqui, Viviane, no país, é um controle estatístico, demonstrar graficamente a curva de infectados do coronavírus proporcionalmente ao nível de isolamento social. Ótimo, quando claro. aumenta o isolamento social, a curva desce ou a curva continua ascendente do mesmo jeito. E quando o nível de isolamento social baixa, aumenta o índice de coronavírus, isso daí ninguém sabe. Verdade. Eu estou chutando, dizendo que tem que fazer isolamento social de quanto? Mínimo de 55%, é isso? 55% no mínimo. É comprovado graficamente, porque houve uma oscilação de 45%, 50%, no começo era 70%, 80% Verdade. de isolamento. E o índice de contaminação foi subindo. Verdade. Não houve, como diz aquele doutor Terra, né? Osmar Terra. Não há achatamento da curva. Pois é, doutora Arada, para o senhor, então, essa situação do coronavírus no Brasil na verdade, estamos aí no chute, estamos no escuro. Um grande número de subnotificação, até no número de mortes, né? Que a gente vê casos de pneumonia, de síndrome respiratória grave, síndrome respiratória aguda, que no mesmo período do ano passado foram muito menor do que agora, né? Então, não há estatística confiável, né? Porque muitos que morrem pode ser computado como consequência do coronavírus e às vezes não é. Sem às dúvida. vezes não. A maioria dos casos de morte assim, por problema respiratório não é do coronavírus, porque essas mortes sempre ocorreram. Né? Sem dúvida. Agora, na impossibilidade de fazer autópsia a cada caso, cada morte, né? Pois é. Vai engrossando a estatística de morte por conta do coronavírus. Né? Doutora Arada, a gente vê uma das características aí que o presidente citou, a Suécia, né? Mas a Suécia, mesmo não fechando nada, né? Não fechou escolas, não fechou nada, mas o número de mortes ali na Suécia foi pelo menos 3 vezes maior do que a zona do euro.
E mesmo não fechando nada, eles estão prevendo lá uma queda de 5,6% no PIB desse ano. O nosso está um pouco menor. O presidente aqui, o governo previu aí 4,7%, né? Então, fechar, não fechar, protege a economia? Qual que é a sua opinião, doutora Aranda? Fechando, piora a economia, mas não fechando também vai colher o reflexo negativo da economia mundial, porque a economia hoje está globalizada. Então, não adianta ter um país sem coronavírus, que ele vai, da mesma forma, vai sentir os efeitos da recessão econômica mundial. Entendeu? Perfeito. Não há país como uma ilha de fantasia. Sem dúvida. Doutora Aranda, queria muito agradecer sua contribuição aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada. De nada, até mais. Esse foi o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBDAPT. O NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais.